Sua mãe é um peso morto aqui. A gente sustenta ela, não contribui com nada. A voz da minha nora ecoou pela sala de jantar lotada de convidados, e o silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu podia ouvir meu próprio coração partindo. Mas sabe o que eu fiz? Peguei minha bolsa de couro marrom, a mesma que carreguei durante 30 anos administrando minha própria papelaria, e saí daquele apartamento com a cabeça erguida. No dia seguinte, voltei enquanto eles dormiam e deixei um bilhete magnético na geladeira. Quando Patrícia leu, suas pernas tremeram tanto que ela precisou se apoiar no balcão da cozinha. Porque naquele pedaço de papel estava escrito algo que destruiria completamente a vida que ela havia construído sobre mentiras. E o pior, meu próprio filho estava prestes a descobrir quem sua mãe realmente era. Meu nome é Teresa Lúcia Mendes, tenho 64 anos e durante toda a minha vida adulta fui conhecida em Campinas como a mulher que transformou uma pequena papelaria em um dos negócios mais prósperos do centro da cidade. Mas nos últimos 2 anos eu me tornei invisível, uma sombra na casa do meu próprio filho. Uma empregada não remunerada que acordava às 6 da manhã para preparar café, que limpava banheiros, que lavava roupas, que cozinhava jantares elaborados apenas para ouvir que minha comida era pesada demais ou fora de moda. E o pior de tudo, eu permiti. Permiti porque amava meu filho Rafael com cada fibra do meu ser. Permiti porque, depois de ficar viúva há 9 anos, a solidão tinha se tornado uma companheira tão constante que eu aceitei qualquer migalha de companhia familiar. Quando meu marido Antônio faleceu em 2016, de um infarto fulminante aos 55 anos, meu mundo desmoronou. Estávamos casados há 32 anos. Ele era revisor de textos em uma editora, eu tocava a papelaria que herdei dos meus pais. Éramos um time perfeito. Antônio revisava os livros didáticos que eu vendia, eu preparava o bacalhau à Gomes de Sá, que ele adorava toda sexta-feira. Nossa rotina era previsível, segura, amorosa. E então, numa manhã de agosto, ele simplesmente não acordou. O médico disse que foi rápido, que ele não sofreu. Mas eu sofri. Deus, como sofri. Rafael tinha 29 anos quando perdeu o pai. Já estava formado em administração, trabalhando em uma multinacional, morando sozinho em um apartamento alugado no Cambuí. Nos primeiros meses após a morte de Antônio, meu filho foi presente. Jantava comigo 2 vezes por semana, ligava todos os dias, me acompanhava em consultas médicas. Mas aos poucos, naturalmente, a vida dele seguiu em frente. E eu fiquei presa naquela casa enorme em Barão Geraldo, cercada por memórias e silêncio. 2 anos depois do falecimento do Antônio, vendi a papelaria. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Meus pais haviam fundado aquele negócio em 1978 e eu assumi quando eles se aposentaram em 2002. Durante décadas, aquela loja foi minha identidade. Conhecia cada cliente pelo nome, sabia qual caderno cada estudante preferia, qual caneta cada advogado comprava. Mas sem Antônio para compartilhar as pequenas vitórias do dia, sem Rafael precisando de material escolar, a papelaria perdeu seu significado. Um empresário local ofereceu R$1.200.000. Aceitei. Com esse dinheiro, investi com inteligência. Comprei 3 salas comerciais no centro de Campinas, em um prédio antigo, mas bem localizado, próximo ao fórum. Aluguei cada uma por R$6.000 mensais. R$18.000 de renda passiva, todo mês, direto na minha conta. O restante do dinheiro dividi entre CDBs e fundos de investimento conservadores. Meu gerente do banco, seu Arnaldo, um senhor de 60 anos que administrava minhas finanças há décadas, me ajudou a estruturar tudo. No final, meu patrimônio estava protegido e rendendo. Eu tinha aproximadamente R$2.400.000 entre imóveis e aplicações financeiras. Mas eu nunca falei sobre isso com Rafael. Nunca ostentei. Continuei morando na mesma casa simples, dirigindo o mesmo carro popular, usando as mesmas roupas discretas. Meus pais me ensinaram que dinheiro não se exibe, se guarda, e que independência financeira é silenciosa.
Foi em 2023, 3 anos depois da venda da papelaria, que Rafael apareceu em casa com uma proposta. Era um domingo de março, lembro como se fosse ontem. Ele trouxe Patrícia, sua namorada na época. Ela tinha 33 anos, era gerente de marketing na mesma empresa que meu filho, cabelos castanhos alisados quimicamente, unhas feitas, roupas de marca, sorria muito, mas o sorriso nunca chegava aos olhos. "Mãe, a Patrícia e eu vamos casar em junho", Rafael anunciou, segurando a mão dela. Eu fingi surpresa, mas já sabia. Mães sempre sabem. E a gente estava pensando: por que a senhora não vem morar com a gente? Aquela casa em Barão Geraldo é grande demais para a senhora sozinha. E a gente vai alugar um apartamento maior, de 3 quartos, para ter espaço para todo mundo. Patrícia completou com aquele sorriso ensaiado. Seria maravilhoso ter a senhora perto, Dona Teresa. Eu sempre quis ter uma relação próxima com minha sogra. E o Rafael fica tão preocupado com a senhora aqui sozinha? Eu deveria ter percebido. Deveria ter notado o cálculo frio por trás daquelas palavras açucaradas. Mas eu estava tão cansada da solidão, tão desesperada por pertencer a algum lugar novamente, que aceitei sem questionar. "Seria bom mesmo", respondi, com os olhos marejados. "Mas eu não quero atrapalhar vocês. Vocês estão começando uma vida juntos." "Não vai atrapalhar nada, mãe", Rafael garantiu, beijando minha testa como fazia quando era criança. "Vai ser ótimo. Vai ver." 2 meses depois, em maio de 2023, eles se casaram em uma cerimônia pequena no cartório. Eu paguei a festa no buffet, R$58 mil, um presente de casamento. Patrícia escolheu tudo: decoração cara, champanhe francês, doces finos. Quando assinei o cheque, ela me abraçou e sussurrou: "A senhora é a melhor sogra do mundo." Eu acreditei. Em julho do mesmo ano, me mudei para o apartamento deles no Cambuí. Era um prédio moderno, 12º andar, 3 quartos, 2 suítes. Fiquei com o quarto menor, o que não tinha banheiro privativo. Não me importei. Levei apenas o essencial: minha cama, meu guarda-roupa antigo de madeira escura, a cômoda com as fotos de Antônio, minha máquina de costura. O resto da casa foi decorado por Patrícia. Móveis brancos minimalistas, quadros abstratos, tudo muito clean e impessoal. Nos primeiros 3 meses, tudo parecia funcionar. Eu acordava cedo, preparava café da manhã, fazia compras no mercado, cozinhava o almoço. Patrícia e Rafael chegavam do trabalho por volta das 7 da noite. Jantávamos juntos, conversávamos sobre amenidades. Eu me sentia útil, necessária, parte de uma família novamente. Mas em outubro de 2023, as coisas começaram a mudar. Sutilmente no início. Patrícia começou a fazer comentários aparentemente inofensivos, mas que carregavam veneno. "Dona Teresa, a senhora não precisa acordar tão cedo. O barulho na cozinha me acordou hoje." Ou, "Acho melhor não temperar tanto a comida. O Rafael está com o colesterol alto." Ou ainda, "Será que a senhora pode lavar essa roupa à mão? A máquina está com problema e eu não quero estragar minhas blusas de seda." Rafael nunca interferia. Quando eu olhava para ele buscando apoio, ele desviava o olhar, mexia no celular, mudava de assunto. Meu filho, que eu criei com tanto sacrifício, que nunca deixou faltar nada, estava permitindo que sua esposa me transformasse em empregada. Porque foi exatamente isso que aconteceu ao longo de 2024. Gradualmente, deixei de ser a mãe respeitada e me tornei a funcionária não remunerada. Patrícia elaborava listas de tarefas. "Dona Teresa, hoje preciso que a senhora passe essas roupas, limpe os banheiros e, se der tempo, organiza aquele armário da área de serviço?" Não era pedido. Era ordem disfarçada de gentileza. Eu obedecia. Por quê? Porque tinha medo de ficar sozinha novamente. Medo de voltar para aquela casa vazia em Barão Geraldo. Medo de admitir que tinha feito a escolha errada. Então engolia a humilhação, sorria e fazia tudo o que me pediam. Em fevereiro de 2025, ouvi uma conversa que não deveria ter ouvido. Era uma terça-feira à tarde. Eu estava no meu quarto costurando uma bainha de calça quando escutei Patrícia falando ao telefone na sala. Ela não sabia que eu estava em casa,
Mãe, eu te juro, está sendo mais fácil do que imaginei, ela dizia rindo. A velha faz tudo o que eu mando, limpa a cozinha, passa roupa, eu nem preciso pagar empregada, é lucro. E o melhor, ela pensa que está ajudando a família. Patética. Meu coração congelou. As mãos tremiam segurando a agulha. Continuei ouvindo, paralisada. Eu sei que ela deve ter algum dinheiro guardado da papelaria, mas não pode ser muito. Olha como ela se veste, mãe. Roupas velhas, bolsa surrada. Deve ter guardado uns 200, 300 mil no máximo. Meu plano é convencer o Rafael a pedir para ela assinar uma procuração. Aí a gente coloca ela num asilo barato e usa o dinheiro dela para dar entrada num apartamento maior. Talvez na Vila Mariana, em São Paulo, sabe? Um lugar chique de verdade. A conversa continuou, mas eu não conseguia mais processar as palavras. Senti náusea subindo pela garganta. Corri para o banheiro e vomitei. Quando levantei e olhei no espelho, vi uma mulher que não reconhecia. Cabelos grisalhos despenteados, rosto sem maquiagem, roupas gastas. Quando eu tinha me tornado isso? Quando eu tinha permitido que me transformassem nisso? Naquela noite, fingi que estava tudo normal. Servi o jantar, lavei a louça, disse boa noite. Mas no meu quarto, sentada na cama que dividia com Antônio por 3 décadas, tomei uma decisão. Precisava de um plano. Na manhã seguinte, enquanto Patrícia e Rafael estavam no trabalho, liguei para Henrique Salomão. Henrique foi contador da minha papelaria durante 18 anos e, quando se aposentou da contabilidade, formou-se em Direito e abriu um pequeno escritório de advocacia. Ele tinha 71 anos, era viúvo como eu, e sempre foi um amigo leal. Teresa, que surpresa boa! Ele atendeu com aquela voz grave e reconfortante. Faz tempo que não conversamos. Como estão as coisas? Henrique, preciso de um favor discreto. Minha voz tremeu, mas continuei. Preciso que você contrate um investigador particular. Preciso saber tudo sobre minha nora. Dívidas, histórico, intenções, tudo. Houve uma pausa. Teresa, aconteceu alguma coisa? Muita coisa. Mas preciso de provas antes de agir. Pode fazer isso por mim? Posso. E vou começar hoje mesmo. Desliguei o telefone sentindo algo que não sentia há anos. Poder. Eu não era uma vítima indefesa. Eu era Teresa Lúcia Mendes, a mulher que construiu um império de papelaria do zero, que investiu com sabedoria, que sobreviveu à viuvez. E eu ia me defender. Os próximos dias se arrastaram como melaço. Eu continuava com a rotina de sempre: cozinhar, limpar, servir. Mas por dentro estava em alerta máximo. Observava cada movimento de Patrícia, cada palavra de Rafael. E o que via me partia o coração. Meu filho tinha se tornado um fantoche. Ele concordava com tudo que ela dizia, ria quando ela ria, ficava em silêncio quando ela mandava. O homem forte e independente que criei tinha desaparecido. Diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Essa história aconteceu em Campinas, mas sei que muitas de vocês estão passando por situações parecidas em todo o Brasil. Henrique me ligou uma semana depois com notícias. Teresa, preciso falar com você pessoalmente. Pode vir ao meu escritório amanhã às 10 da manhã? No dia seguinte, inventei uma consulta médica e peguei um Uber até o escritório de Henrique no centro de Campinas. O prédio era antigo, com aquelas escadas de mármore gastas pelo tempo. O escritório dele ficava no 3º andar, uma sala modesta com estantes cheias de livros jurídicos e um ventilador de teto que rangia levemente. Henrique me recebeu com um abraço apertado. Ele parecia preocupado. Senta, Teresa. O que vou te contar não é fácil de ouvir. Ele abriu uma pasta marrom e espalhou vários documentos sobre a mesa. Meu investigador, o Ricardo, trabalhou rápido, e o que ele descobriu é pior do que imaginávamos. Comecei a folhear os documentos, extratos bancários, relatórios, fotografias. Minhas mãos tremiam. Patrícia Soares Costa tem um histórico de dívidas que remonta a 2019, Henrique explicou, apontando para os números. Ela acumulou R$82 mil em dívidas de cartão de crédito, compras supérfluas, bolsas de marca, roupas caras, salão de beleza, restaurantes.
Ela estava sendo processada por 2 instituições financeiras quando conheceu seu filho. Rafael sabe disso? Perguntei com a voz rouca. Não acredito que saiba. Ela escondeu muito bem. Mas tem mais. Henrique puxou outro documento. Ela trabalha na mesma empresa que Rafael, certo? Pois bem, descobrimos que ela está sendo investigada internamente por suspeita de fraude em relatórios de despesas. Nada foi provado ainda, mas há um processo administrativo em andamento. Senti o sangue ferver nas veias. E tem mais? Tem. Ricardo conseguiu gravar algumas conversas dela com a mãe. Patrícia deixou claro o plano: fazer você assinar uma procuração geral, convencer Rafael de que você está ficando confusa com a idade, interná-la em um asilo barato e usar seu dinheiro para comprar um imóvel melhor. Ela acredita que você tem no máximo R$300 mil guardados. Eu ri. Não foi uma risada de alegria, foi uma risada amarga, cheia de indignação. Ela não faz ideia, não é? Não. E isso nos dá vantagem. Teresa, você precisa sair daquela casa, hoje se possível. E precisamos agir legalmente antes que ela tente dar o próximo passo. Eu vou sair, Henrique, mas do meu jeito, no meu tempo. Quero que ela saiba exatamente quem ela tentou destruir. Voltei para o apartamento no início da tarde. Patrícia ainda estava no trabalho. Rafael também. Sentei na sala de estar branca e impessoal, olhando para os quadros abstratos que não significavam nada, e comecei a traçar meu plano. Seria na sexta-feira. Dali a 3 dias. Patrícia havia convidado 6 amigos do casal para jantar. Ela me pediu, me ordenou, que preparasse algo especial, mas não muito pesado. Decidi fazer bacalhau à Gomes de Sá, o prato favorito do Antônio. Seria minha despedida silenciosa da vida que tentei construir naquela casa. Na quinta-feira à noite, Henrique me enviou a versão final dos documentos que precisaríamos. Procurações, relatórios, extratos bancários, gravações transcritas. Tudo organizado, tudo legal, tudo pronto para a ação. Na sexta-feira, dia 8 de março de 2025, Dia Internacional da Mulher, ironicamente, acordei às 5h30 da manhã. Tomei um banho demorado, deixando a água quente aliviar a tensão dos meus ombros. Vesti meu melhor conjunto: calça social preta, blusa de seda azul marinho, o colar de pérolas que ganhei de Antônio no nosso 20º aniversário de casamento. Prendi os cabelos grisalhos em um coque elegante. Passei batom vermelho discreto. Quando me olhei no espelho, reconheci a mulher que costumava ser. Forte, digna, dona de si. Fui ao mercado municipal e comprei os ingredientes mais frescos que encontrei. Bacalhau português genuíno, batatas perfeitas, ovos caipiras, azeitonas pretas importadas, azeite extra virgem. Gastei R$220. Não economizei em nada. Passei a tarde toda cozinhando. Descasquei cada batata manualmente. Cozinhei o bacalhau no ponto exato, preparei o molho bechamel com paciência. A cozinha cheirava a alho, cebola, azeite e memórias. Cada movimento era uma meditação. Cada tempero era uma oração silenciosa pedindo força. Às 7 da noite, os convidados começaram a chegar. 3 casais, todos colegas de trabalho de Patrícia e Rafael. Mariana e Paulo, Júlia e Fernando, Carla e Rogério. Pessoas que eu havia encontrado algumas vezes em eventos da empresa, mas que nunca se deram ao trabalho de realmente me conhecer. Para eles, eu era apenas a mãe do Rafael, uma presença discreta no fundo. Patrícia estava radiante, vestido vermelho justo, salto alto, maquiagem impecável. Ela circulava pela sala segurando uma taça de vinho, rindo alto demais, sendo o centro das atenções. Rafael estava ao lado dela, mais quieto, mas sorrindo educadamente. "Pessoal, vamos jantar?" Patrícia anunciou, e todos se moveram para a mesa. Eu havia posto a mesa com capricho, toalha branca engomada, louça boa, taças de cristal que foram presente de casamento meu e de Antônio. Ninguém notou os detalhes. Ninguém nunca notava. Trouxe a travessa de bacalhau da cozinha. O prato estava perfeito, dourado, fumegante, aromático.
Coloquei no centro da mesa. Nossa, que cheiro maravilhoso, Mariana comentou. É bacalhau à Gomes de Sá, eu disse suavemente. Uma receita portuguesa tradicional. Era o prato favorito do meu falecido marido. Foi quando Patrícia explodiu. Sua mãe é um peso morto aqui! Ela gritou, ficando de pé tão bruscamente que a cadeira quase tombou. Seu rosto estava vermelho de raiva, os olhos arregalados. A gente sustenta ela não contribui com nada e ainda quer decidir o que servir no meu jantar? No meu apartamento? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mariana parou com o garfo no ar. Paulo tossiu desconfortavelmente. Júlia olhou para Fernando com os olhos arregalados. Carla e Rogério simplesmente congelaram. Eu olhei para Rafael. Meu filho, minha única criança, o menino que criei sozinha depois que o pai morreu. Esperei. Esperei que ele se levantasse, que me defendesse, que dissesse algo, qualquer coisa. Mas Rafael apenas abaixou a cabeça. Olhou para o prato vazio e ficou em silêncio. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não foi meu coração. Esse já estava quebrado há muito tempo. Foi outra coisa. Foi a última esperança. A última ilusão. A última mentira que eu contava para mim mesma de que meu filho ainda me amava. Tirei o avental de cozinha cuidadosamente. Dobrei com calma e coloquei sobre o encosto da cadeira. Peguei minha bolsa de couro marrom, a mesma que carreguei durante 30 anos, indo para a papelaria todas as manhãs, e me dirigi à porta. Dona Teresa, Mariana começou a dizer, mas sua voz morreu quando Patrícia a fuzilou com o olhar. Abri a porta do apartamento. Antes de sair, me virei uma última vez. Olhei diretamente para Patrícia. Ela estava de pé, respirando pesado, com aquela expressão de vitória cruel no rosto. Você tem razão, eu disse com voz calma e firme. Eu sou um peso morto. Obrigada por me mostrar isso. E saí. Fechei a porta atrás de mim com delicadeza. Não bati, não gritei. Apenas fechei. Desci os 12 andares pelas escadas porque não conseguia esperar o elevador. Precisava me mover, precisava sentir meu corpo em ação. Minhas pernas tremiam, mas continuei descendo degrau por degrau. Quando cheguei ao térreo e saí para a rua, a noite de março estava quente e úmida. Caminhei 3 quarteirões até encontrar um táxi. Para o Hotel Ibis no centro, por favor, pedi ao motorista. Ele me olhou pelo retrovisor e deve ter visto algo no meu rosto, porque não fez perguntas. Apenas dirigiu. No hotel, pedi um quarto simples. O atendente da recepção era um rapaz jovem, não devia ter mais de 25 anos. A senhora vai ficar quantas noites? Ele perguntou. Não sei ainda. Pode deixar em aberto. Sem problemas? Tem alguma bagagem? Não. Vim sem nada. Ele me entregou a chave do quarto 307. Subi, entrei, tranquei a porta. O quarto era pequeno, funcional, impessoal. Cama de casal com lençóis brancos, mesinha de cabeceira, televisão antiga, banheiro minúsculo. Janela com vista para a rua movimentada. Sentei na beira da cama e pela primeira vez em anos deixei as lágrimas caírem. Chorei por tudo que perdi. Chorei pelo marido que morreu cedo demais. Chorei pelo filho que me decepcionou. Chorei pela mulher forte que me tornei e que de alguma forma esqueci que era. Chorei até não ter mais lágrimas. E então, com os olhos inchados e vermelhos, peguei o celular e liguei para Henrique. Teresa, é tarde. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Preciso de você amanhã cedo, 8 da manhã. Vou ao apartamento buscar minhas coisas e deixar um presente para minha nora. Você pode estar lá? Posso. O que você está planejando? Justiça, Henrique, só isso. Justiça. Desliguei e abri minha bolsa. Dentro tinha um pequeno caderno de anotações que sempre carreguei. Era um hábito da época da papelaria. Eu anotava tudo. Pedidos, ideias, pensamentos. Na primeira página em branco, comecei a escrever. Escrevi com letra cuidadosa, sem pressa. Cada palavra foi escolhida com precisão cirúrgica. Quando terminei, reli 3 vezes. Estava perfeito. Simples, direto, devastador.
Dobrei o papel, coloquei dentro de um envelope branco que peguei emprestado na recepção do hotel e dormi. Pela primeira vez em meses, dormi profundamente. Sem pesadelos, sem ansiedade. Apenas o sono vazio e necessário de quem tomou uma decisão. No sábado, dia 9 de março, acordei às 6:30 da manhã. Tomei café no restaurante do hotel. Pão francês com manteiga, café preto, suco de laranja. Comi devagar, saboreando cada mordida. Depois subi, escovei os dentes, refiz a maquiagem, arrumei o cabelo. Vesti as mesmas roupas do dia anterior. Estava pronta. Henrique me encontrou no saguão do hotel às 7:45. Ele trouxe uma pasta de couro grande embaixo do braço. Bom dia, Teresa. Como você está? Melhor do que ontem. Vamos? Pegamos um táxi de volta ao Cambuí. Eram 8:15 quando chegamos ao prédio. No elevador, meu coração acelerou. Henrique percebeu e segurou minha mão. Você é forte, Teresa. Mais forte do que eles imaginam. Quando as portas do elevador se abriram no 12º andar, o corredor estava silencioso. Era sábado de manhã. Patrícia e Rafael ainda deviam estar dormindo, provavelmente com ressaca do vinho da noite anterior. Abri a porta do apartamento com minha chave. Entramos em silêncio. A sala de estar ainda estava em desordem. Taças de vinho sujas sobre a mesa de centro. O prato de bacalhau, intocado, ainda na mesa de jantar. Ninguém tinha comido minha comida. Ninguém tinha limpado nada. Fui direto para o meu quarto. Henrique me ajudou a colocar minhas roupas em 2 malas grandes. Não levei muita coisa. Algumas peças de roupa, as fotos de Antônio, minha máquina de costura, meus livros. O resto podia ficar. Não significava nada. Enquanto Henrique carregava as malas para a sala, fui até a cozinha. A geladeira era de inox, moderna, com um painel magnético na frente, onde Patrícia costumava deixar recados. Comprar leite. Ligar para o técnico. Massagem às 16 horas. Tirei o envelope branco da minha bolsa. Colei na geladeira com um ímã em forma de flor. Passei a mão sobre ele, como quem abençoa, e me virei para sair. Foi quando ouvi passos no corredor. A porta do quarto do casal se abriu. Patrícia apareceu de camisola, cabelos despenteados, olhos sonolentos. Quando me viu com as malas, ela congelou. O que você está fazendo? Indo embora. Como você queria. Ela olhou para Henrique, que estava de pé ao meu lado, formal com seu terno cinza e pasta de couro. Quem é ele? Meu advogado. Henrique, essa é Patrícia, minha nora. O rosto de Patrícia empalideceu. Advogado? Por que você precisa de um advogado? Você vai descobrir. Tem um bilhete na geladeira. Leia com calma. E Patrícia? Eu parei na porta e me virei para encará-la uma última vez. Obrigada. Obrigada por me mostrar quem você realmente é. E obrigada por me libertar. Saímos. No elevador, Henrique sorriu. Você é incrível, sabia? Eu esqueci por um tempo, mas estou começando a lembrar. Do táxi, pude ver quando Patrícia saiu correndo do prédio, ainda de camisola, gritando meu nome. Mas o táxi já estava longe demais. Eu não olhei para trás. Henrique me levou para um apartamento que ele havia reservado temporariamente para mim. Era em outro prédio no Cambuí, 5 quarteirões de distância do apartamento de Rafael. 10º andar, 2 quartos, mobiliado. É apenas temporário, ele explicou. Até você decidir o que quer fazer a longo prazo. É perfeito, Henrique. Quanto custa o aluguel? 3.200 por mês. Mas, Teresa, você não precisa alugar. Com seu patrimônio pode comprar algo melhor. Eu sei, mas quero tempo para pensar, para decidir onde quero realmente estar. Passamos o resto do sábado organizando o apartamento. Henrique trouxe compras do supermercado. Toalhas limpas, produtos de limpeza, café, pão, ovos, o básico. Quando tudo estava minimamente organizado, ele se sentou comigo na pequena sala de estar. Agora me conta, o que você escreveu naquele bilhete? Sorri. A verdade, Henrique, só a verdade. Meu celular começou a tocar. Era Rafael. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou novamente. Ignorei.
7 vezes ele tentou ligar. Depois vieram as mensagens. Mãe, onde você está? Mãe, a Patrícia está desesperada. Mãe, por favor, volta, a gente conversa. Mãe, o que você quis dizer com aquele bilhete? Mãe, responde. Bloqueei o número. Bloqueei o número da Patrícia também. Precisava de silêncio, precisava de paz, precisava de tempo para processar tudo. No domingo, enquanto tomava café na varanda do apartamento novo, ouvindo o som dos pássaros e do trânsito distante, Henrique apareceu com mais documentos. Teresa, precisamos começar os processos. Quanto mais rápido agirmos, melhor. Quais processos exatamente? Primeiro, ação de indenização por danos morais contra a Patrícia. Temos 6 testemunhas que presenciaram a humilhação pública. Isso é forte. Segundo, ação de cobrança contra Rafael por trabalho doméstico não remunerado. Você morou com eles por 21 meses, trabalhando em tempo integral como empregada doméstica. Temos direito à compensação retroativa. Quanto isso daria? Levando em conta o salário de uma empregada doméstica com carteira assinada em Campinas, mais encargos, estamos falando de aproximadamente R$80 mil. Eu respirei fundo. E a indenização por danos morais? Depende do juiz. Mas com o perfil do caso, mãe idosa, viúva, humilhada publicamente pela nora na frente de testemunhas, podemos pedir 100 mil e conseguir pelo menos metade. 50, 60 mil. Faça. Processo os 2. Tem certeza? É seu filho, Teresa. Tenho. Meu filho permitiu que isso acontecesse. Meu filho escolheu o silêncio quando deveria ter escolhido a mãe. Ele precisa aprender que ações têm consequências. Henrique assentiu e abriu a pasta. Passamos a manhã toda revisando documentos, assinando papéis, construindo o caso. Cada página assinada era um passo em direção à justiça. Cada documento organizado era um tijolo na parede que eu estava construindo entre mim e meu passado. Na segunda-feira, dia 11 de março, os processos foram protocolados no Fórum de Campinas. Henrique tinha contatos lá, conhecia os trâmites. Garantiu que tudo seria rápido. Na terça-feira, Rafael e Patrícia foram notificados oficialmente. Eu imaginei a cena. Um oficial de justiça batendo na porta do apartamento, entregando os envelopes. Patrícia abrindo, lendo, percebendo que o pesadelo estava apenas começando. Rafael tentou me ligar de um telefone desconhecido. Atendi sem pensar. Mãe! Sua voz estava desesperada. Mãe, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Processando a gente? Por quê? Porque vocês me humilharam, Rafael. Porque vocês me usaram. Porque quando eu mais precisei, você escolheu o silêncio. Eu não sabia que ia chegar nesse ponto. A Patrícia estava estressada, mãe. Ela não quis dizer aquilo. Não quis dizer o quê? Que eu sou um peso morto? Que vocês me sustentam? Rafael, vocês não me sustentaram um dia sequer. Eu paguei pela minha comida, pelos produtos de limpeza que usei, por tudo. E ainda trabalhei como escrava na casa de vocês. Você está exagerando. Estou? Então me diga, filho. Naquela noite, quando ela me humilhou na frente de 6 pessoas, por que você não me defendeu? Silêncio. Um silêncio longo e pesado. Foi o que pensei. Adeus, Rafael. Desliguei. E chorei. Porque por mais que ele merecesse, ele ainda era meu filho. E perdoar seria muito mais difícil do que processar. Me conte nos comentários. Você já passou por algo parecido? Já foi desrespeitada por alguém da família que deveria te amar? Nas semanas seguintes, minha vida começou a tomar forma novamente. Visitei imóveis com uma corretora chamada Valéria, uma mulher na faixa dos 50 anos, divorciada, que entendia meu desejo por independência. Mostrou várias opções no Cambuí, Taquaral, Centro. Foi em uma quinta-feira de abril que encontrei o apartamento perfeito. Cambuí, rua tranquila, prédio pequeno de apenas 8 andares, 4º andar, 2 quartos amplos, sala de estar com varanda, cozinha com espaço para mesa, um banheiro social e um na suíte. O apartamento estava vazio, recém-reformado, com piso de porcelanato claro e janelas grandes que deixavam entrar muita luz natural. Quanto? Perguntei a Valéria. R$450 mil. O proprietário aceita negociar.
Oferece 420. À vista. À vista? À vista. Valéria arregalou os olhos, mas pegou o telefone. 15 minutos depois, o negócio estava fechado. 435 mil reais. À vista, meu. Assinamos a promessa de compra e venda na segunda-feira seguinte. Enquanto esperava a documentação ficar pronta, comecei a comprar móveis. Fui em lojas de decoração no Parque Dom Pedro, escolhi cada peça com cuidado. Sofá confortável em tecido bege, mesa de jantar de madeira maciça para 4 pessoas, cama king size nova com colchão ortopédico, guarda-roupa planejado. Não economizei, mas também não exagerei. Gastei 48 mil reais em móveis e decoração. Cada peça escolhida pensando em conforto, em aconchego, em recomeço. Em maio de 2025, me mudei para meu apartamento. Henrique me ajudou, junto com 2 rapazes da empresa de mudanças. Quando a última caixa foi colocada no lugar, quando os móveis estavam todos organizados, quando pendurei os quadros na parede, não abstratos, mas aquarelas de paisagens portuguesas que comprei em uma galeria local, sentei no sofá novo e respirei fundo. Aquilo era meu espaço, minha paz, meu recomeço. O processo judicial avançava. Henrique me mantinha informada a cada etapa. As 6 testemunhas do jantar foram chamadas para depor. Todas confirmaram a humilhação pública. Mariana, inclusive, acrescentou detalhes que eu não sabia. Antes de vocês chegarem, Patrícia já estava reclamando da sogra. Dizia que ela era ultrapassada, que não entendia nada de vida moderna, que era um atraso ter uma velha morando com eles. O advogado de Patrícia tentou alegar que era uma discussão familiar normal, que não houve intenção de humilhar. Mas as provas eram sólidas demais. Henrique apresentou laudos psicológicos meus, mostrando os danos emocionais causados pelos meses de abuso psicológico. Em junho, aconteceu a primeira audiência. Era uma terça-feira, dia 24. Acordei cedo, vesti meu melhor conjunto, calça social azul marinho, blusa branca de seda, blazer estruturado. Prendi os cabelos em um coque elegante. Coloquei o colar de pérolas. Maquiagem discreta, mas impecável. Henrique me buscou às 8 da manhã. Você está linda, Teresa, e forte. Estou pronta. O Fórum de Campinas é um prédio imponente no centro da cidade, com colunas brancas e escadas largas. Subimos até a vara civil, onde seria a audiência. Na sala de espera, vi Rafael e Patrícia sentados no canto, com o advogado deles. Um homem jovem, não devia ter mais de 35 anos, com terno mal ajustado e pasta desgastada. Rafael me viu e se levantou. Nossos olhos se encontraram. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Olheiras fundas, rosto mais magro, expressão derrotada. Quase senti pena. Quase. Patrícia me fuzilou com o olhar. Ela estava diferente também. Sem maquiagem elaborada, sem roupa de grife. Apenas uma calça jeans e uma blusa simples. Cabelos presos em um rabo de cavalo. A máscara tinha caído. A audiência durou 2 horas. Cada testemunha foi chamada, cada prova foi apresentada, cada argumento foi debatido. Quando chegou minha vez de falar, levantei com dignidade e me aproximei do microfone. A juíza, doutora Márcia Azevedo, uma mulher na casa dos 50 anos com óculos de leitura e expressão séria, me olhou com atenção. Dona Teresa, a senhora gostaria de acrescentar algo ao processo? Respirei fundo. Sim, meritíssima. Gostaria de ler uma declaração. Tirei um papel dobrado da minha bolsa. Abri com mãos firmes e comecei a ler. Meu nome é Teresa Lúcia Mendes. Tenho 64 anos. Sou viúva há 9 anos. Trabalhei a vida inteira. Construí um negócio próspero. Investi com sabedoria. Criei meu filho sozinho depois que meu marido faleceu. Sacrifiquei sonhos, carreiras, oportunidades. Porque era o que mães faziam. Era o que eu achava que o amor exigia. Minha voz tremeu, mas continuei. Por 21 meses, morei com meu filho e minha nora. Acordava às 6 da manhã para preparar café. Limpava, cozinhava, passava roupa, fazia compras, organizava a casa. Não porque alguém me pediu gentilmente,
Mas por que, gradualmente, fui transformada em empregada não remunerada? E o pior? Eu permiti, porque tinha medo da solidão, medo de admitir que tinha feito a escolha errada. Olhei diretamente para Rafael. No dia 8 de março de 2025, na frente de 6 convidados, minha nora gritou que eu era um peso morto, que eles me sustentavam, que eu não contribuía com nada. E sabe o que doeu mais? Não foi o que ela disse. Foi o silêncio do meu filho. O homem que criei, que amei, que sustentei por décadas. Ele simplesmente abaixou a cabeça e deixou que me humilhassem. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas minha voz permaneceu firme. Eu não quero vingança. Quero dignidade. Quero reconhecimento de que o que aconteceu foi errado. Quero que meu filho entenda que amor não significa aceitar abuso. E quero que minha nora aprenda que não se usa pessoas, não se manipula, não se humilha. Dobrei o papel e voltei para meu lugar. O silêncio na sala era absoluto. Vi Mariana, uma das testemunhas, enxugando lágrimas discretamente. O jovem advogado de Patrícia olhava para o chão. Rafael tinha o rosto nas mãos. A juíza tirou os óculos e os limpou lentamente. Dona Teresa, obrigada pelo depoimento. Vou analisar todas as provas apresentadas e dar meu parecer em 15 dias. A audiência foi encerrada. Na saída, Rafael tentou se aproximar. Mãe, eu... Levantei a mão, interrompendo-o. Não, Rafael, não aqui, não agora. Você teve meses para falar, para se desculpar, para me defender. Escolheu o silêncio. Agora é minha vez de escolher o meu. Virei as costas e saí do fórum com Henrique ao meu lado. 15 dias depois, em 9 de julho de 2025, a sentença foi publicada. Henrique me ligou às 10 da manhã. Teresa, você está sentada? Estou. O que aconteceu? Ganhamos. Em todas as frentes. A juíza condenou Patrícia a pagar R$90 mil de indenização por danos morais. E Rafael foi condenado a pagar R$78 mil referentes ao trabalho doméstico não remunerado pelos 21 meses. Fechei os olhos. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre justiça. Sobre dignidade. Sobre reconhecimento. Obrigada, Henrique. Obrigada por tudo. Você lutou, Teresa. Você venceu. Nos meses seguintes, recebi o dinheiro em parcelas. Patrícia teve que vender suas bolsas de grife, suas roupas caras. Rafael teve que pegar um empréstimo. Soube, por terceiros, que o casamento deles estava em frangalhos. Ele a culpava. Ela culpava as circunstâncias. Nenhum dos dois assumia responsabilidade. Soube também que Rafael estava sendo investigado no trabalho por irregularidades financeiras. Aparentemente, Patrícia o havia convencido a assinar relatórios falsos de despesas. Ele foi suspenso e depois demitido. A vida que construíram sobre mentiras estava desmoronando. Eu deveria sentir satisfação. Deveria sentir vingança doce. Mas o que sentia era tristeza. Tristeza pelo que poderia ter sido e nunca foi. Em agosto, recebi uma carta. Era de Rafael. Escrita à mão, 5 páginas, letra tremida, dizia: Mãe, sei que não tenho o direito de pedir perdão. Sei que falhei como filho. Sei que o silêncio foi minha maior covardia. A vida que construí desmoronou. Perdi o emprego. Meu casamento está acabado. E no meio de toda essa destruição, entendi algo. Eu perdi a única pessoa que me amava de verdade. A única pessoa que sempre esteve lá. E perdi por covardia, por fraqueza, por escolher o caminho fácil do silêncio em vez do caminho difícil da verdade. Não espero que me perdoe, não mereço, mas preciso que saiba, eu amo você, sempre amei, e vou passar o resto da vida tentando me tornar o filho que você merece, mesmo que seja tarde demais. Seu filho que te ama, Rafael. Dobrei a carta lentamente. Guardei em uma gaveta do meu criado mudo. Um dia, talvez, eu teria forças para responder. Um dia, talvez, o perdão seria possível. Mas não ainda. Não agora. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. E diga nos comentários:
Você acha que Teresa deveria perdoar o filho? Minha vida se reconstruiu tijolo por tijolo. Comecei a fazer aulas de aquarela em um ateliê no Taquaral. Sempre tive talento para a arte, mas nunca tive tempo. Agora tinha. A professora, Miriam, tinha 70 anos, era pintora profissional e se tornou uma amiga querida. Viajei com minha irmã Dalva para o Rio de Janeiro em setembro. Ficamos em um hotel em Copacabana, caminhamos pela praia, comemos em restaurantes deliciosos, rimos como não ríamos há anos. Dalva tem 60 anos, é divorciada, tem 3 filhos adultos. Ela sempre foi minha melhor amiga. Você está diferente, Teca, ela disse uma noite enquanto tomávamos caipirinha em um bar na orla. Está leve, radiante. Estou livre, Dalva, livre de expectativas, livre de culpa, livre para viver. Você devia ter se libertado anos atrás. Talvez, mas cada coisa tem seu tempo. Em outubro, Henrique me convidou para jantar, não como advogado e cliente, mas como amigos, talvez mais. Fomos a um restaurante italiano no Cambuí. Velas na mesa, vinho tinto, conversa fácil e honesta. Ele me contou sobre sua esposa, falecida há 5 anos de câncer. Eu contei sobre Antônio. Choramos, rimos, e no final da noite, quando ele segurou minha mão sobre a mesa, não retirei. Teresa, tenho 71 anos. Você tem 64. Não somos mais jovens, mas talvez ainda haja tempo para algo novo? Sorri. Talvez sim, Henrique. Talvez sim. Não foi um grande romance. Não foi paixão arrebatadora. Foi algo mais valioso. Companheirismo, confiança, respeito. Começamos a jantar juntos 2 vezes por semana. Ele me levava ao cinema. Eu cozinhava para ele. Coisas simples. Coisas que preenchiam a solidão sem sufocar a independência. Em novembro de 2025, 8 meses depois daquela noite fatídica do jantar, recebi um telefonema de Rafael. Estava preparando chá de camomila na minha cozinha quando o celular tocou. Hesitei, mas atendi. Mãe! Sua voz estava diferente, mais madura, mais cansada, mais humilde. Oi, Rafael. Eu queria saber se você aceitaria me encontrar para um café. Só nós 2, sem advogados, sem processos, só mãe e filho. Respirei fundo. Onde? Onde você quiser. Café Floresta, no Taquaral. Sábado, 3 da tarde. Estarei lá. Mãe? Sim. Obrigado. Por atender. Por aceitar. No sábado, cheguei ao Café Floresta 15 minutos adiantada. Escolhi uma mesa no canto, próximo à janela. Pedi um cappuccino. Observei as pessoas passando na rua. Famílias, casais, idosos caminhando de mãos dadas. Rafael chegou pontualmente às 3. Ele estava mais magro, cabelos ligeiramente mais longos, barba por fazer. Vestia jeans e uma camisa simples. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Sentou-se à minha frente. Por um longo minuto, apenas nos olhamos. Você está bem? Ele finalmente perguntou. Estou. E você? Estou sobrevivendo. Me separei da Patrícia no mês passado, oficialmente. O processo de divórcio já começou. Sinto muito. Não sinta, foi o melhor. Mãe, eu preciso dizer algo, e preciso que você me ouça até o final, por favor. Assenti. Fui um filho horrível, não apenas naquela noite, mas nos meses, anos anteriores. Deixei que você se tornasse invisível. Deixei que Patrícia te tratasse como empregada. Deixei que te humilhassem. E por quê? Porque era mais fácil. Porque confrontar teria causado conflito. E eu sempre fugi de conflitos. Ele enxugou as lágrimas com as costas da mão. Quando li o bilhete que você deixou na geladeira, quando descobri que você tinha dinheiro, que sempre foi independente, que escolheu viver conosco apesar de não precisar, mãe, eu desmoronei. Porque percebi que você nos deu um presente, o presente da sua presença. E nós jogamos fora. Eu joguei fora. Rafael, deixa eu terminar, por favor. Perdi meu emprego, perdi meu casamento, perdi minha reputação. E no meio de todo esse colapso, entendi que a única coisa que realmente importava, eu já tinha perdido faz tempo.
Você. Eu perdi você. Segurei sua mão sobre a mesa. Não perdeu completamente, mas machucou. Muito. Eu sei. E vou passar o resto da vida tentando consertar. Se você me deixar. Mãe, não estou pedindo para voltar a morar juntos. Não estou pedindo dinheiro. Não estou pedindo para fingir que nada aconteceu. Só estou pedindo uma chance. Uma pequena chance de reconstruir nossa relação. Aos poucos, no seu tempo. Olhei para meu filho. O menino que embalei quando era bebê. O adolescente que me fez rir com suas piadas sem graça. O jovem adulto que se formou com louvor. E o homem que me decepcionou profundamente. Mas também vi outra coisa. Vi arrependimento genuíno. Vi dor, vi crescimento. Terapia, eu disse. Você e eu, juntos, com um terapeuta familiar. Sim, o que você quiser. E limites, claros. Eu tenho minha vida agora, minha rotina, meus amigos, meu espaço. Isso não muda. Entendo. E respeito. E tempo. Vai levar tempo, Rafael. Confiança não se reconstrói da noite para o dia. Eu sei, mãe. Tenho todo o tempo do mundo. Terminamos o café conversando sobre coisas triviais. Seu novo emprego, gerente em uma empresa menor, salário menor, mas sem Patrícia influenciando. Meu apartamento, minhas aulas de aquarela, seu processo de terapia individual. Quando nos despedimos, nos abraçamos. Foi breve, ainda meio desconfortável, mas foi um começo. Nos meses seguintes, começamos a nos encontrar quinzenalmente, sempre em lugares públicos, sempre conversas curtas. Aos poucos, ele foi conhecendo minha nova vida. Conheceu Henrique, conheceu Miriam, minha professora de aquarela. Viu meus quadros pendurados na parede. Um dia, em fevereiro de 2026, ele me trouxe um presente. Um quadro emoldurado. Era uma foto antiga, desbotada, de quando ele tinha 8 anos. Estávamos na praia, eu e ele, Antônio, tirando a foto. Rafael estava nos meus braços, rindo, os dois encharcados de água do mar. Encontrei isso quando estava esvaziando o apartamento antigo, ele explicou. E lembrei de como eu era feliz, de como você sempre me fez feliz. Quero voltar a ter isso, mãe. Não exatamente como era, mas algo novo, algo verdadeiro. Pendurei o quadro na parede da sala, ao lado das minhas aquarelas de paisagens portuguesas. Hoje, 8 meses depois daquele café no Taquaral, nossa relação ainda está em processo de cura. Alguns dias são fáceis. Outros, eu ainda sinto a dor daquele silêncio. Mas estamos tentando, e isso já é algo. Quanto a Patrícia, soube por terceiros que ela se mudou para São Paulo. Conseguiu um emprego em uma empresa menor, está morando em um apartamento alugado pequeno no Jabaquara. As dívidas ainda a perseguem. Rafael me disse que ela nunca se desculpou, nunca admitiu o erro. Simplesmente desapareceu. Eu não sinto raiva mais, nem ódio. Na verdade, quase não penso nela. Porque percebi algo fundamental. Patrícia foi apenas o catalisador. A pessoa que expôs verdades que já estavam ali. Se não fosse ela, mais cedo ou mais tarde, outra situação teria mostrado as falhas na minha relação com Rafael. E talvez, de uma forma torta e dolorosa, ela tenha me feito um favor. Me forçou a me enxergar, me forçou a lutar, me forçou a reconstruir. Minha irmã Dalva me visita regularmente. Jantamos juntas toda quarta-feira. Fazemos viagens curtas a cada 2 meses. Já fomos a Campos do Jordão, Cunha, Serra da Mantiqueira. Ela conheceu Henrique e aprovou. Ele é bom para você, Teca. Te faz sorrir. Minha vida hoje é simples, mas completa. Acordo quando quero. Pinto quando sinto vontade. Leio os livros que sempre quis ler. Assisto aos filmes que nunca tive tempo de ver. Cozinho quando tenho prazer, não porque alguém exige. Minha casa cheira a lavanda e liberdade. Financeiramente, estou mais do que confortável. Os 18 mil reais mensais dos aluguéis cobrem todas as minhas despesas e ainda sobra. Meus investimentos continuam rendendo. Meu apartamento está valorizado. Não preciso me preocupar com dinheiro até o final dos meus dias. Mas mais importante que a segurança financeira é a paz.
A paz de saber que fiz a escolha certa. A paz de ter estabelecido limites. A paz de ter lutado pela minha dignidade quando seria mais fácil aceitar as migalhas. Henrique e eu estamos planejando uma viagem a Portugal em abril. Vamos visitar as cidades onde Antônio nasceu. Lisboa, Porto, Coimbra. Não é traição ao meu falecido marido. É honra. É levar suas memórias de volta para casa. Rafael está reconstruindo sua vida também. Conseguiu um emprego melhor em março. Está fazendo terapia regularmente. Fala sobre suas emoções agora, coisa que nunca fez antes. Ainda tem muito a aprender, muito a crescer. Mas está tentando. E por enquanto, é suficiente. Recebi uma carta dele semana passada. Dizia: Mãe, aprendi que amor não é silêncio. Amor é voz, é defesa, é ação. Falhei nisso terrivelmente, mas estou aprendendo, devagar. Com você como exemplo. Você que, mesmo depois de tudo, ainda me deu uma chance. Obrigado por não desistir completamente de mim. Guardei a carta junto com a primeira. Um dia, quando estivermos mais curados, vamos sentar juntos e ler essas cartas. E vamos chorar, e vamos rir, e vamos seguir em frente. A lição que aprendi com tudo isso é simples, mas profunda. Nunca é tarde para escolher você mesma. Passei 64 anos sendo mãe, esposa, cuidadora, doadora. Sacrifiquei sonhos, tempo, energia. E não me arrependo de nada. Porque foi minha escolha. Mas quando me transformaram em algo menor do que eu era, quando minha voz foi silenciada, quando minha dignidade foi pisoteada, aí eu precisei escolher. E escolhi lutar. Algumas pessoas me dizem que fui dura demais, que processar o próprio filho é cruel, que família deve perdoar sempre. Mas eu discordo. Família deve respeitar. Família deve honrar. E quando família falha nesses aspectos básicos, família precisa aprender. Não foi vingança. Foi ensino. Foi estabelecer que amor sem respeito não é amor. É conveniência. É uso. É abuso. Hoje, olho no espelho e reconheço a mulher que vejo. Cabelos grisalhos bem cuidados, algumas rugas que não existiam antes, olhos que carregam histórias de dor e superação. Mas também vejo força, vejo dignidade, vejo vida. Tenho 64 anos. Estatisticamente, talvez tenha 20, 30 anos pela frente. Talvez menos, talvez mais. Não sei, ninguém sabe. Mas o que sei é isto: esses anos serão meus, vividos nos meus termos, com as minhas escolhas, com a minha voz. Se você está passando por algo similar, deixa eu te dizer algo. Você não é peso morto. Você não é fardo. Você não é descartável. Você é valiosa. Você é digna. Você merece respeito. E se as pessoas ao seu redor não conseguem ver isso, o problema não é você. É a visão delas. E você não é responsável por consertar a cegueira alheia. Estabeleça limites. Defenda-se. Lute por sua dignidade. Mesmo que doa, mesmo que seja tarde na vida, mesmo que pareça impossível, porque no final, a única pessoa que estará com você até o último suspiro é você mesma. E você merece se orgulhar da mulher que olha de volta no espelho. Eu me orgulho. Hoje, finalmente, eu me orgulho. E isso, percebi, é mais valioso do que qualquer aprovação familiar. Mais valioso do que conforto falso. Mais valioso do que paz às custas da própria alma. Sou Teresa Lúcia Mendes. Tenho 64 anos. Sou viúva, mãe, sobrevivente, lutadora. E estou apenas começando. A vida não termina aos 60. Ela recomeça. Se você permitir, se você escolher, se você lutar, então lute, mesmo quando cansada, mesmo quando parece impossível. Mesmo quando todos dizem para aceitar, para engolir, para perdoar sem questionamento. Lute, porque você vale a pena. E no final, quando olhar para trás, vai perceber que cada cicatriz foi uma medalha. Cada lágrima foi um batismo. Cada luta foi um renascimento. Hoje, sentada na varanda do meu apartamento, tomando chá de camomila enquanto o sol se põe sobre Campinas, posso dizer com toda certeza:
Eu sobrevivi, eu venci, eu renasci e você também pode.